E um dos temas tecnológicos que eu mais gosto também é a parte de casa inteligente. Eu acho que torna nosso dia a dia muito melhor e muito mais fácil, e estava procurando uma forma de melhorar a iluminação sem a necessidade de instalação de interruptores inteligentes. Então eu resolvi comprar esse plafon Smart aqui da Avanti New. Essa é uma marca que eu já conheço, gosto bastante. Grande parte da iluminação que eu uso aqui, inclusive essa que vocês estão vendo, é dessa linha New da Avanti. Então eu gosto bastante dessa marca e resolvi trazer também aqui no canal um vídeo falando sobre esse plafon deles também. Esse aqui é um plafon Smart, pessoal, e ele não depende de interruptores inteligentes para funcionar. Então basicamente a gente tem que fazer a nossa instalação, que eu vou mostrar para vocês também todos os detalhes, e a sua configuração também. E ele também funciona com Alexa e Google Assistente, então isso facilita bastante a nossa vida, sem a necessidade aí de utilizar o interruptor inteligente. Se você não quiser perder nenhum detalhe sobre ele, como que a gente faz a instalação, acompanha comigo logo após a vinheta. E a gente vai fazer aqui rapidinho, vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre ele. É claro, pessoal, que isso aqui é um plafon, então não tem nada de muito elaborado na sua caixa, não tem nada tão especial para a gente fazer de fato um unboxing. Mas rapidinho, para a gente não perder o costume, eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o material e comentar com vocês também. Bom, então aqui nós temos o seu driver, muita gente chama isso de reator também. Esse aqui é o grande diferencial, na verdade, do seu plafon, perto aí do que você tem na sua casa. Esse cara aqui que ele vai fazer, então, todo o controle do Wi-Fi, o controle da iluminação. Então a gente pode fazer a configuração, ele também é dimerizável. Por exemplo, essas lâmpadas que vocês estão vendo aqui do meu fundo do cenário, elas são lâmpadas comuns, E27, que fazem a sua parte de branco quente, branco frio, colorido. Então eu utilizo duas lâmpadas azuis aqui e uma lâmpada roxa, todas desse modelo aqui, que é a Avanti New, só que são lâmpadas E27. Então eu não tenho nenhum plafon ainda, achei legal trazer um para vocês também. E o seu plafon, esse aqui é um plafon de embutir, então ele é um plafon bem fininho, ó. Bem legal, né? Bem levinho também. Ele é um pouco mais pesado que esses plafons comuns que a gente compra por aí, deve ser por conta desse monte de parafernália que ele tem dentro dele. E aí temos algumas especificações aqui, então ele é de 24 watts, esse aqui ele é aquele de 30 centímetros, que na verdade tem 29 centímetros e meio, e ele vai de 100 a 240, então ele é bivolt, fazendo a sua emissão de luz de 2700K a 6500K. Então ele vai de um branco bem quente até um branco frio, que é o 6500K. Então eu gosto bastante disso também, eu utilizo aqui no meu escritório. E ele tem uma vida útil aproximada de 25.000 horas. Então basicamente você vai instalar e ficar tranquilo por muito tempo. O seu material aqui aparentemente é de metal, não aparenta ser de plástico. E tá falando aqui, ó, material corpo metálico. Bom, como eu disse, é um plafon, então não tem nada de muito elaborado pra gente olhar na caixa. Aqui vem as suas presilhas pra gente poder colocar no gesso. Aqui eu vou utilizar ele no gesso, como vocês vão ver daqui a pouco. E o seu manualzinho bem simples, pessoal, que você pode seguir para você fazer a parametrização, mas eu vou mostrar para vocês também como que eu faço aqui, inclusive mostrando para vocês algumas rotinas que vocês podem fazer. A Avanti tem um aplicativo próprio, mas vocês também podem utilizar ele no Tuya ou no Smart Life. Como aqui eu já utilizo no Tuya, normalmente eu vou utilizar ele também na mesma conta para eu ter tudo centralizado, mas aí vai de acordo com o seu gosto. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o plafon dessa forma aí que a gente vai fazer a instalação daqui a pouco. Mas antes da gente continuar, eu queria deixar um recado rápido para vocês. Eu sempre deixo os links aqui na descrição. Vou deixar os links também desse plafon bem legal para vocês, com o melhor preço que eu conseguir. E nós também temos aqui no canal Grifos um grupo de ofertas no WhatsApp, onde diariamente eu coloco várias oportunidades de compra. Se quiser dar uma conferida, os links vão estar aí na descrição, beleza? E aí vamos comentar com vocês um pouquinho mais sobre esse plafon de fato. Eu achei que ele tem um bom acabamento. Perto desses plafons baratinhos que a gente vê por aí na internet, esse aqui aparentemente tem uma boa qualidade de construção também. E falando um pouquinho das especificações, pessoal, não necessariamente vocês vão comprar esse aqui de embutir, vocês também podem comprar aí, tem diversos tamanhos. Então ele tem também um tamanho menor, que acho que é de 22 centímetros, e tem aí dos formatos redondo, quadrado, de embutir, de sobrepor. Você pode escolher conforme a sua necessidade. É claro que eu não vou trazer todos aqui, porque aqui na minha casa, toda a parte que eu vou precisar colocar, ela é com gesso. Então eu vou colocar ele embutido, mas basicamente para fazer a instalação a gente tem que fazer a troca do que já existe. Então aqui nessa parte da sua elétrica, a gente vai trocar o que está lá, então você vai ligar o fio aqui,
e aí basicamente você vai colocar ele no lugar. A parte assim que eu vou chamar de mais chatinha é a parte da sua configuração, mas é tranquilo, eu vou mostrar para vocês passo a passo também de como que eu vou fazer isso, beleza? Uma coisa bem importante aí de especificações também que eu queria falar para vocês é que ele funciona com a rede 2.4 GHz. Então o seu roteador necessariamente ele tem que ter aí suporte para essa frequência, mas hoje em dia, basicamente, os roteadores têm realmente essa função, a não ser que você tenha desabilitado. Se você já tiver qualquer outro recurso de casa inteligente na sua casa, muito provavelmente você já vai ter essa frequência habilitada, porque a maioria deles funciona sempre com 2.4 GHz. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que a gente vai fazer a instalação elétrica. Ela é bem simples de verdade, vai ser um takezinho bem curto, mas eu quero mostrar para vocês exatamente a experiência de como que a gente faz a instalação, beleza? Então a gente vai lá agora fazer o takezinho da instalação e eu já volto com vocês aí para a gente fazer a parte de configuração e eu comentar com vocês as minhas considerações também do produto. Lembra sempre de desligar o disjuntor, pessoal, para não tomar choque. No caso aqui eu vou desligar só o da luz. Bom, então uma vez aí o disjuntor desligado, já testei a lâmpada. Cuidado aí para não tomar. Isso aqui é ratoeira, hein, pessoal? Muito cuidado aí também para não pegar no dedo. Bom, então a instalação elétrica aqui finalizada. Basicamente, como eu disse para vocês, eu troquei esse aqui que estava pelo Smart. Então agora a gente basicamente tem que colocar o novo plafond no lugar e a gente já testa para ver se funcionou. E prontinho, galera. Vamos lá então, agora eu vou ligar o disjuntor, não vou nem desligar com vocês aí, pra gente ver. É esperado então que na hora que a gente liga ele comece a piscar, pra gente poder fazer a configuração lá no Tuya, beleza? Vamos lá. Bom, aí beleza, como vocês estão vendo, ele já tá piscando, então ele tá aguardando a gente fazer a configuração lá no Tuya. Bom, então vocês viram aí, rapidinho eu mostrei para vocês como que a gente faz a instalação mão na massa. Então basicamente a gente troca os fios do plafond existente para esse plafond que é Smart. E aí eu quero mostrar para vocês agora algumas coisas bem legais. A configuração dele é bem simples, como eu mostrei para vocês ali. Eu utilizo aqui o aplicativo Tuya, vocês podem utilizar também o Smart Life. Quando você já tem o skill da Tuya na sua Alexa, basicamente ele vai fazer a configuração ali e a identificação do seu dispositivo. Eu estou mostrando para vocês aqui os meus dispositivos de casa inteligente que eu tenho hoje. Inclusive ali vocês estão vendo a cafeteira da sala. É um negócio bem legal que eu vou trazer um vídeo para vocês também. Que aqui onde eu tô é 220 e eu utilizo o transformador. E o transformador sozinho aí ele acaba consumindo energia. Então eu fiz uma automaçãozinha ali na minha cafeteira. Bom, como eu comentei com vocês então, eu tenho a luz do fundo do escritório, que é aquela ali. Tenho a luz do escritório e a do escritório auxiliar que a gente tem aqui em cima. E aí temos a luz do quarto, que agora eu vou colocar uns takezinhos para vocês também. Então nós temos aí, como vocês estão vendo, nós podemos mexer na sua temperatura. Então aqui, ó, basicamente colocando aí branco quente ou branco frio, ele basicamente aí vai fazer, como vocês estão vendo, a sua troca da sua temperatura. Eu basicamente gosto de utilizar assim, que é mais ou menos aí 4500, 5000K, mas se você quiser aí uma cor mais confortável, é só você jogar ele para cá. Também dá para você deixar dimerizável, então você pode fazer aí a sua configuração de brilho e tem também como você colocar as suas cenas aí, que basicamente deixa mais confortável na sua temperatura, baseado na cena que você quer. Onde que a gente pode entrar aqui, por exemplo, no Tuya? A gente pode configurar os timers diretamente pelo Tuya, então você pode fazer a sua configuração de liga e desliga, o que isso acaba eliminando a necessidade de você ter uma Alexa, por exemplo. Você pode simplesmente fazer a sua automação utilizando apenas o Tuya. Bom, a parte do seu schedule aqui é agendamento também, que você pode basicamente colocar aí algumas programações, o que eu acho uma coisa bem legal. O timer basicamente ele vai desligar com o tempo aí que você quer. Bom, diferente, por exemplo, das minhas lâmpadas que eu tenho aqui, como vocês estão vendo, ele só é branco quente e branco frio, ele não é RGB. Existem outras opções RGB no mercado, mas aí serve para vocês terem uma base de como é que funciona. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora como é que ele fica aqui na Alexa. Bom, a gente tem aqui então os dispositivos e luz do quarto, como vocês estão vendo, ela já aparece como adicionado recentemente, porque eu já tenho a skill do Tuya diretamente aqui.
Se você estiver utilizando Smart Life ou mesmo estiver utilizando qualquer outro aplicativo que tenha compatibilidade, automaticamente ele vai aparecer aqui para vocês. E aí aqui a gente tem também, ó, a energia, blá blá blá, o brilho e tal, e as cores aí que ele vai ter. Lembrando que ele não é RGB, ele é apenas dimerizável e faz aí de 2700K a 6500K, então você tem algumas configurações aqui. Nessa etapa, galera, ele já funciona. Eu vou falar com a minha assistente aqui e vocês vão ver lá no quarto como é que funciona, quer ver? Desligar a luz do quarto. Ele reconheceu aqui no celular também, porque eu deixo configurado assim, mas aí a minha Eco Studio que eu tenho aqui atrás de mim, ela já fez aí o sinal e acabou desativando aí como vocês estão vendo. Energia desligada, então a gente pode testar de novo. Alexa, ligar a luz do quarto. Bom, então vocês viram, galera, que quando você compra um plafond Smart, uma lâmpada Smart, ela nativamente vai ter essa compatibilidade com o assistente virtual. Então nessa parte é muito tranquilo, você não tem que fazer gambiarra nenhuma, diferente aí, por exemplo, de você ter aí algum adaptador, como por exemplo um Sonoff, alguma coisa assim, ele vai funcionar basicamente aí para você ter que fazer algumas cenas. Se você já é antigo aqui no canal, você deve saber que eu tenho um vídeo também falando como automatizar o ventilador de teto da Ventisol Fênix, que é o que eu tinha na época, e lá a gente tem que fazer algumas rotinas de configuração para que ele seja funcional. Então, por exemplo, para apertar o botão de ligar a luz, eu teria que fazer uma rotina bem complexa. Diferente agora, a gente já tem tudo isso aqui funcionando de uma forma nativa, já com o assistente virtual. Então, nessa parte eu acho muito legal. Eu vou falar para vocês basicamente o que eu tive de impressão aí desse material. Eu achei muito bom, funcional, e vocês não devem ter nenhum problema para fazer a sua instalação. Mas até agora, eu estou falando para vocês só as partes boas aí do produto. Quais são as diferenças, então, que a gente pode considerar entre ele e um interruptor inteligente utilizando seus plafons? Bom, basicamente, pessoal, você depende sempre de estar com o seu interruptor ligado para que a sua parte Smart funcione. No interruptor inteligente também funciona da mesma forma. Então, basicamente, você vai puxar um neutro, um fase e vai ter o seu interruptor sempre funcionando. A diferença é que você não vai ter o risco de uma visita, por exemplo, uma faxineira ou mesmo alguém distraído aí acabar desligando o seu interruptor e a sua lâmpada para de funcionar. Isso não seria um grande problema, você vai lá, liga, ele volta a funcionar. Algumas vezes ele pode perder a sua configuração, o que pode se tornar um transtorno. Por exemplo, aqui no meu estúdio, eu tenho então uma lâmpada aqui e duas aqui em cima. Quando essas duas desconfiguraram, eu tive um baita problema, porque quando eu tentei fazer as duas ao mesmo tempo, ele não conseguiu aí fazer a instalação de uma delas. Ele apenas identificou uma e aí eu tive que basicamente desrosquear ela e fazer a configuração de novo. Bom, essa é a primeira desvantagem que a gente tem. A segunda delas que eu quero comentar com vocês é o seu preço. Bom, eu paguei nesse cara aqui numa média de R$114 pelo que eu me lembro, então ele não é um equipamento barato. Tirando essa parte da diferença entre ele e o interruptor não vai ser, por exemplo, dimerizável e também não vai ser versátil para você poder fazer uma transição entre branco quente e branco frio. Então cabe às pessoas que vão decidir se vão comprar ou não um equipamento desses, se isso aí é um diferencial também. Então, por exemplo, se você simplesmente tem alguns LEDs, alguma coisa assim, vai no interruptor que funciona muito bem. Agora também tem uma outra questão. Por exemplo, se você está numa casa alugada, talvez você não queira aí fazer investimento em infraestrutura. Você pode falar para mim assim, mas a gente tem aqueles interruptores sem neutro. Bom, eu não sou fã de interruptor sem neutro, tá? Você tem que utilizar uma espécie de um jumper lá em cima, e aí muitas vezes a lâmpada fica piscando, acendendo sozinha. Eu acho um saco, então para mim, todos os interruptores inteligentes que eu instalo, eu basicamente puxo o fio neutro lá de cima e ligo no seu interruptor e assim funciona muito bem. No meu apartamento, por exemplo, eu tenho todos os interruptores inteligentes na casa inteira. Eu tenho Alexa até no teto, para vocês terem ideia, e lá eu fiz a instalação com neutro, isso já faz mais de 3 anos, eu não tive nenhum problema. Já em outro lugar que eu testei essa modalidade de você colocar, é um capacitor até onde eu me lembro, você coloca ele lá na lâmpada e aí você não precisa do fio neutro. Bom, ele queima a lâmpada o tempo todo e fica piscando, então na minha opinião não funciona muito bem. Tirando essa parte, então, nós temos os prós, que ele é um equipamento mais funcional, então ele tem ali a sua parte dimerizável, entretanto é um equipamento mais caro. Bom, para você que vai poder fazer uma escolha com base no meu vídeo, eu acho que eu trouxe bastante informações para vocês aí, caso de uso, e o que na verdade me chama mais atenção, ninguém precisa ter um conhecimento da NASA para você fazer uma instalação dessas.
Interruptor inteligente já é um pouquinho mais complicado, você tem que estudar um pouco, principalmente se você não tiver nenhum conhecimento. Eu sempre fui um cara que fucei demais, eu não sou eletricista, sou um cara de TI, mas eu gosto bastante dessa parte. Então no meu apartamento eu me permiti fazer essas aventuras, de entrar, puxar fio lá do neutro, lá do interruptor e tal, e fiz a instalação. Para muita gente isso não é uma coisa viável, então isso aqui torna muito mais fácil. Um exemplo são as lâmpadas E27 que vocês estão vendo aqui, que é uma lâmpada que você simplesmente vai rosquear ela e vai funcionar do mesmo jeito. A sua configuração é que nem a que eu mostrei para vocês aqui, inclusive a gente tem opções RGB, como vocês estão vendo. Esse que eu comprei, basicamente, eu queria que ele fosse mesmo branco quente, branco frio, porque eu vou utilizar no quarto. Não vou fazer ali uma parte de RGB no quarto, mas eu também tenho a minha parte da Sanka ali, que é Smart. Então se eu quiser uma lâmpada colorida, eu deixo na Sanka e tudo bem. Então, pessoal, eu acho que com isso eu trago para vocês os prós e contras e tudo que vocês precisariam aí para fazer funcionar um aparelho desses. Bom, e falando para vocês a minha conclusão, o que eu achei desse equipamento, eu acho que ele funciona muito bem, é um equipamento caro, mas ele entrega bastante, tem uma boa qualidade e durabilidade. Então se vocês estiverem procurando algum para comprar, falando especificamente dessa marca e desse modelo específico, eu acho que tá de parabéns, eu gostei bastante, podem comprar tranquilamente que vocês não devem se arrepender. E você, gostou do vídeo, gosta do tipo de conteúdo? Não esquece de deixar o seu like e ver se você está inscrito, isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar uma playlist sugerida para vocês agora, assim você pode acompanhar outros conteúdos que eu tenho aqui no canal. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.